Você provavelmente conhece a história de Isaac Newton, quando ele estava sentado embaixo de um pé de maçã, quando de repente uma delas caiu na cabeça dele. Em um estalo de genialidade, ele gritou: "Eureka! Descobri a gravidade." Bom, é uma história linda, é simples, é visual, mas é quase totalmente mentirosa. Newton não descobriu a gravidade. Muito antes dele, outras figuras já sabiam que as coisas caíam, e isso muito antes dele nascer. E a tal da maçã? Bom, ela nunca atingiu a cabeça dele. Que bom ter você aqui no canal Mistério Expandido. Hoje eu vou te contar a verdadeira história, como Newton realmente mudou o mundo, e porque a ciência é bem mais interessante do que uma simples maçã ou qualquer outra fruta caindo de uma árvore. Vamos começar pelo básico. A história da maçã na cabeça foi em grande parte uma jogada de marketing. Sim, isso, o próprio Newton ajudou a espalhar essa versão já na sua velhice. Com isso, ele tinha como objetivo humanizar sua descoberta para que o público comum pudesse entender ela de forma mais didática. Na verdade, ele viu sim uma maçã cair no jardim da casa da sua mãe, enquanto ele estava em quarentena, lá na casa dela, isso em Londres. Mas a maçã não foi o estalo, ela foi apenas o início de uma pergunta que durou mais ou menos 2 décadas após esse acontecimento. A pergunta não era por que a maçã cai. A pergunta de Newton era um pouco mais complexa. Será que a força que puxa a maçã para o chão é a mesma força que mantém a Lua presa à Terra? Dizer que Newton descobriu a gravidade chega a ser, de certo modo, um insulto a mentes brilhantes que vieram bem antes dele, como, por exemplo, um dos maiores filósofos de todos os tempos, Aristóteles. Sim, ainda lá na Grécia Antiga ele já tentava explicar por que os objetos iam em direção ao centro da Terra, ou seja, eles caíam. Ele errava feio na maioria das vezes na explicação, mas convenhamos, essa não era a praia de Aristóteles não, né? Mas ele já observava esse fenômeno. Anos depois, gigantes como Galileu Galilei vieram e Galileu provou que as massas diferentes caem com a mesma aceleração. E tivemos também Johannes Kepler, por exemplo, que descreveu com perfeição como os planetas se moviam. Ele só não sabia o porquê. Bom, agora voltando a Isaac Newton, o que ele fez não foi descobrir que a gravidade existe. O que ele fez é muito mais poderoso. Ele criou a chamada Lei da Gravitação Universal. Isso porque antes de Newton o mundo era dividido em 2. Existiam as leis da Terra e as leis do céu. As pessoas achavam que os planetas seguiam regras divinas totalmente diferentes das nossas. Newton destruiu essa barreira. Ele usou a matemática para provar que a física ela é uma só. A mesma força que faz uma fruta cair de uma árvore no quintal lá na Inglaterra é a mesma força que governa as galáxias e mantém as estrelas em órbita. Ele não descobriu a gravidade, ele unificou esse universo. Ele deu à humanidade uma linguagem, que é o cálculo, para prever o movimento de tudo, dos cometas às marés dos oceanos. E aqui vai um toque que vai explodir a sua mente. Newton achava que a gravidade era uma força invisível que puxava os objetos. Ele mesmo admitia que não sabia como essa força viajava pelo espaço. Foi só mais de 200 anos depois, quando ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein chegou e disse: "Me desculpa, Newton, mas a gravidade não é exatamente uma força." Einstein provou que a gravidade é, na verdade, uma curvatura no chamado espaço-tempo. A Terra não está puxando a Lua. O que acontece é que a Terra é tão pesada que ela afunda o lençol do espaço e a Lua apenas segue essa curvatura desse lençol. Então, da próxima vez que alguém falar da maçã de Newton, você já sabe a verdade. A ciência não acontece em um estalo de sorte. Aliás, muito pelo contrário, ela é fruto de décadas e décadas de estudo de vários indivíduos e, claro, de muita matemática pesada e aplicada por vários gênios, construindo um após o outro. O próprio Newton disse certa vez: "Se eu vi longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes." Bom, mas e a tal maçã? Bom, ela é apenas uma boa história para contar para as crianças, o que, é claro, é muito mais didático. E você gostou de saber a verdade por trás do tal mito da maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton? Deixe sua resposta aqui nos comentários, deixe o seu like também no vídeo, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para me dar aquela força, aquele apoio. Grande abraço e até o próximo vídeo.